pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos de volta aí para falar no nosso curso de licitações agora sobre modalidades de licitação. É o nosso último assunto na análise geral da 8666. Já falamos de pregão e agora a gente termina esse assunto para fechar 8666 e depois falarmos de contratos administrativos. Então, primeira coisa é você visualizar uma diferença que a gente falou lá atrás, ó. Modalidade é uma coisa, tipo é outra coisa. A modalidade é o procedimento que você vai seguir na licitação. Isso é modalidade. É o caminho, a maneira pela qual você segue a licitação. Então a gente tem várias maneiras. Eu tenho concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão, consulta, várias modalidades. Agora o tipo é o critério para escolha da melhor proposta. Para saber a melhor proposta, você depende do tipo de licitação. São 4 letras, consequentemente, 4 tipos de licitação. Nós falamos menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e por último, maior lance ou oferta. Só vou colocar lance ou oferta. Você sabe que é o maior lance ou oferta. Bom, a indicação aqui do artigo para você fazer a leitura. Eu comentei lá no início que o menor preço é sempre usado no pregão. Anote aí, menor preço no pregão. Maior lance ou oferta, sempre usado no leilão. A gente vai falar dele. A técnica, melhor técnica e preço, sempre que envolver um serviço intelectual. Então ficou assim, pregão, menor preço, sempre no pregão. Maior lance ou oferta, sempre no leilão. Melhor técnica e preço, sempre que envolver um serviço intelectual. E especificamente, a técnica e preço, a gente falou lá atrás, envolve bem serviços de informática, então você vai anotar aí para mim, informática. Ótimo. Tipo e modalidade, tá aí a diferença de uma e outra. Agora, especificamente, nós vamos falar das modalidades. Eu ainda poderia colocar um asterisco aqui, para você tomar nota que no concurso, você não usa nenhum desses tipos, né? O critério é definido no edital. Tá bem. Quando a gente fala das modalidades, 3 dessas modalidades se relacionam quanto ao valor. E aí eu estou falando de convite, tomada de preços e concorrência. Elas se relacionam com o seguinte, olha, o convite é a mais simples de todas, eu venho te falando desde os outros vídeos. O convite nas compras em geral, ele é de até R$80 mil. Para tomada de preços, até R$650 mil. E concorrência acima de R$650 mil. Eu poderia te dizer que o convite é a modalidade mais simples, a concorrência a mais completa. Automaticamente a tomada é uma modalidade intermediária. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma consequência disso na lei. Para serviço de engenharia, é sempre a parte mais cara. A lei fala convite até 150 mil. A tomada, 1.500.000. E a concorrência, acima de 1.500.000. Então, essa é a estrutura que você acha na lei. É a própria lei 8666, lá de 1993, que traz esses valores. Os valores são os mesmos, são indicados na lei, não há uma atualização automática desses valores, precisaria alterar a lei. Tudo bem quanto a isso? Então, a relação de valores é essa. As modalidades se relacionam dessa maneira. Na nossa próxima informação, eu vou passar os artigos que mostram isso e depois eu vou te falar que, como a concorrência ela é a mais completa e essa é a mais simples, vai ter um tópico que diz assim, quem pode mais, pode menos. Então a ideia é, quando for convite, eu posso usar uma que é mais completa, que é a tomada. Então, tem um artigo que diz que a tomada substitui o convite e a concorrência substitui qualquer outra modalidade.
Então a concorrência pode substituir um caso de tomada e pode também substituir um caso de convite. Vou te mostrar na lei. Olha lá. Quem pode mais, pode menos. Exatamente essa ideia que eu te mostrei. Ó, quando for cabível o convite, ou você faz o próprio convite, ou pode também se utilizar da tomada de preço. Porque ela é bem completa. E, quando for cabível ou o convite ou a tomada, você pode usar a concorrência. Como a concorrência é a mais completa, ela substitui qualquer modalidade e a tomada substitui o convite. Essa é a estrutura que a gente vai encontrar no 23, parágrafo 4º. E aí eu coloquei um outro detalhe. Consórcios públicos. Sobre os consórcios públicos, lá o artigo 241 da Constituição diz que o consórcio é uma nova pessoa jurídica formada por quem? Por entes federativos. Entes federativos. Eu vou abrir uma tela aqui para a gente mostrar isso com mais calma. Ó. O consórcio público, então, ele serve para gestão associada de serviços públicos. É o que diz a Constituição. Gestão associada de serviços públicos. Ele é, como eu te disse, uma nova pessoa jurídica. Você forma essa pessoa jurídica quando os entes federativos se juntam. Eles vão se juntar e formar um consórcio. Então, por exemplo, digamos que a União se une com o Distrito Federal, com o Estado de Goiás e com o município de Águas Lindas para formarem uma nova pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica que eles formam é uma associação. Aí, a lei lá de consórcios públicos, ela diz que essa associação, ela pode ser de direito público ou pode ser uma associação de direito privado. Só para você visualizar, essa associação que você caracteriza ela como de direito público, ela é uma autarquia. Autarquia que integra a administração indireta desses entes consorciados. E essa é uma associação normal. Vou colocar aqui, normal. Tá, onde eu queria chegar? A lei de licitações diz que se esse consórcio público, se ele for formado por até 3 entes federativos, aqueles valores da tabela que eu te mostrei agora, aquela relação de convite, tomada e concorrência, aqueles valores serão considerados em dobro. Então, onde estava 80 mil, vai ser 160. Onde estava 150 mil, vai ser 300 mil. Essa é a ideia. Então, se o consórcio é formado por até 3 entes federativos, os valores para a licitação são considerados em dobro. E se o consórcio for formado por mais de 3 entes federativos, os valores da tabela são considerados em triplo. Então, no meu exemplo, União, DF, Goiás e Águas Lindas, eu tenho 4 entes federativos formando um consórcio. Nessa situação, o valor para o convite não seria de 80 mil, seria de 240 mil. Ou 450 mil, por exemplo. Então, ou é em dobro ou é em triplo. Como já se perguntou em prova. A prova perguntou assim, em se tratando de consórcios públicos, os valores para as licitações são diferenciados? Veja, os valores são diferenciados, sim ou não? Sim, são diferenciados. Então, ótimo. Isso é o que você tem que guardar. Falou consórcio público, lembre que tem um valor diferenciado para a licitação. Então, te falei, quem pode mais, pode menos. Consórcio público. E aí vem a história da licitação dispensável, a última informação aqui.
A lei diz pra gente que você, quando tiver diante de uma licitação de até 10% do convite, 10% do convite, você pode fazer uma licitação ou tem a possibilidade de fazer uma contratação direta, sem licitação. A liberdade aí é do administrador público. Então, se ele vai adquirir um produto, um bem, de até R$8.000, por exemplo, ou algo para uma obra de engenharia de até 15 mil, ele não é obrigado a licitar. Ele tem essa faculdade de contratar diretamente. E aí a lei diz assim, esse valor de 10, ele sobe para 20% para 4 pessoas. Quem são essas pessoas que têm o privilégio de 20% na dispensa de licitação? A lei diz assim, ó, o privilégio é para a empresa pública, para a sociedade de economia mista, para os consórcios públicos e ainda para a agência executiva. São essas 4 pessoas. Para contratar diretamente sem licitação, o valor para elas é de 20% do convite, não 10%, como é a regra. Empresa pública, sociedade de economia mista, consórcios públicos e agência executiva. Você vai encontrá-la na lei dizendo que, ao invés de falar exatamente nessa ordem, ela fala autarquias e fundações públicas que tenham recebido o título de agência executiva. Sim, então, volta aqui para a agência executiva. É isso que você vai encontrar lá. Olha só, então, dessa informação, dessa relação quanto aos valores e esses 3 detalhes, deixei aqui os artigos para você verificar os valores, mais uma vez, confirmar lá na tabela. 80, 650, 650 mil. Parágrafo 4º diz, nos casos que couber convite, que é a mais simples, a administração poderá utilizar a tomada de preço, que é a intermediária. E em qualquer caso pode usar a concorrência, que é a mais completa. E aí eu te disse ainda, parágrafo 8º desse artigo, no caso de consórcios públicos, aplicar-se ao dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número. O que se perguntou é se haveria um critério diferenciado, né? Valores diferenciados. Sim, nós temos aí valores diferenciados. Aqui o caso da dispensável, 10% e 10%, que é a regra. Parágrafo 1º fala de 20%. Para quem? Consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública e autarquia ou fundação qualificadas como agência executiva. Essa é a previsão que nós temos. Então, especificamente, eu começo agora as modalidades. Vou falar aqui de concorrência, tomada, convite, concurso e leilão. Pregão nós já falamos. Sobre a concorrência. Você precisa guardar, como eu já te mostrei em outros vídeos, o conceito das modalidades. Então, concorrência, a lei diz, é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Guarde essa informação. Fase inicial de habilitação preliminar. Fase inicial de habilitação preliminar. Você sempre tem que ter uma fase de documentos na concorrência. Daqui a pouco eu te mostro isso de novo. A concorrência, ela é estabelecida ou pelo valor ou pelo objeto. Pelo valor, eu vou colocar aqui, tabela. Ver tabela. É justamente o que a gente falou. Ver tabela. Agora, pelo objeto, isso aqui é o que importa. Importa muito. Nesse ponto, o valor para mim é irrelevante. Importa o que eu estou licitando. Então, são 3 casos dentro da Lei 8666, tá? E aí eu estou enfatizando que é dentro da Lei 8666, porque se eu falar de uma outra lei, por exemplo, a 8987, ela fala de serviços públicos, aí lá você tem que a concessão de serviço público sempre é por concorrência. Mas eu vou te falar dentro da 8666.
Aqui na 8666 eu tenho 3 casos que não importa o valor, importa o objeto. Quais são eles? Eu tenho a tal da concessão de direito real de uso. Concessão de direito real de uso. Se você vir concessão de direito real de uso, é concorrência. A lei ainda fala, para compras e alienações, compras e alienações de bens imóveis. Vou colocar no singular, de bem imóvel. Ó, guarda para mim, por favor, que em se tratando de bem imóvel, a regra é a concorrência. A regra é a concorrência. Daqui a pouco eu enfatizo isso de novo, mas você já vai guardando. Nessa situação específica, a lei diz que também é cabível o leilão. Mas guarda que em se tratando de bem imóvel, a regra é concorrência. Excepcionalmente, eu posso usar leilão, já te mostro quando, tá? Já te mostro os requisitos. E a lei ainda diz, quando se tratar de licitações internacionais. Em se tratando de licitações internacionais, você vai utilizar concorrência. E aqui, cuidado, também cabe tomada de preços e convite. E aí, tudo tranquilo? Daqui a pouco eu enfatizo isso, mas guarda então. Nesse ponto, não importa o valor, importa o que você está licitando. Concessão de direito real de uso, compra e alienação de bem imóvel, licitações internacionais. Falou do bem imóvel, também é possível leilão. Falou da licitação internacional, também vai ser possível a tomada e o convite. Tranquilo? Posso seguir? Olha só. O artigo que trata dessa informação é o 23, parágrafo 3º, e vai dizer para a gente. Concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o seu valor. Então, nesse ponto, o valor não importa para utilizar a concorrência. Tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no 19, que é o caso do leilão, também nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Admitindo-se neste último caso observados os limites deste artigo, e aí eu vou te mostrar, cuidado, que aí, para utilizar a tomada ou o convite, você já está vinculado ao valor, tá? Aqui já importa o valor. Para a concorrência não importava, mas nesses outros casos vai importar. Então, admitindo-se, no caso das licitações internacionais, a tomada de preços quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores. E o convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país, no Brasil. Tranquilo? Vamos seguir. Na prova de defensor público do Acre, o CESP perguntou assim, ó. Nos casos de concessão de direito real de uso, ó, exatamente o que a gente falou. É cabível a modalidade de licitação denominada pregão, concorrência, tomada, convite, leilão. Acabamos de mostrar concorrência. 3 casos, então. Concessão de direito real de uso, compra e venda de bem imóvel e licitação internacional. Legal. Cadastro prévio. O que é esse tal de cadastro prévio? Será que é possível usar esse cadastro na concorrência? Pessoal, o cadastro prévio, anota aí para mim, são registros cadastrais, são registros cadastrais para efeito de habilitação. Registros cadastrais para efeito de habilitação. Ou seja, é um sistema no qual você leva toda a documentação da sua empresa, ó, habilitação é aquela fase dos documentos.
você leva toda a documentação da sua empresa e já deixa lá. Não sei se você já ouviu falar de um tal SICAF. SICAF é um sistema de cadastro de fornecedores. Então, os fornecedores, eles já levam sua documentação e tem um comprovante, dizendo, olha, a minha empresa já está cadastrada aí no sistema da administração. Legal, né? Mais simples. Para participar da licitação, se o licitante está no cadastro, ele só leva o comprovante, dizendo que ele já está no cadastro. Não precisa levar todos os documentos de novo. E aí vem a pergunta, mas será que esse cadastro pode ser utilizado na concorrência? Ah, professor, deve poder, né? Se você está explicando isso agora, te digo que muito cuidado. Cuidado. A concorrência, gente, ela não admite esse cadastro prévio. Não admite por quê? Porque a gente falou lá no conceito de uma fase inicial de habilitação preliminar. Então esse SICAF, esse cadastro, não vai ser admitido para a concorrência. Olha aí o conceito da concorrência. Concorrência, a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, é isso, olha. Fase inicial de habilitação preliminar, você sempre vai ter que ter essa habilitação preliminar. Comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Tranquilo? Esse é o conceito da concorrência. Deixei para você aqui, ó, uma questão e depois os artigos. Ah, cadê os artigos? Tá aqui na frente. Depois a gente chega lá. Ó, lá na prova da magistratura do Maranhão, ano passado, 2013, perguntou: a participação na modalidade de licitação concorrência restringe-se a pessoas previamente inscritas em cadastro administrativos? Restringe-se a pessoas previamente inscritas em cadastro administrativo? Errado, né? Errado porque a concorrência não vai admitir a utilização do cadastro. A tomada vai admitir, você pode até anotar aí, ó, quando admite. Anota aqui na informação anterior, anota aí. Quando admite, quais modalidades admitem esse cadastro? Olha, esse cadastro prévio, ele é admitido em 3 modalidades, ó. Tomada de preços, que é a próxima modalidade que a gente vai trabalhar, convite e também no pregão que a gente falou lá atrás. No pregão também. Legal? Bacana? Bom, na sequência de vídeos anteriores, eu trouxe para vocês uma tabela que diz que quando eu publico o edital, tem que ter um prazo mínimo para o licitante pensar, organizar a sua vida, fazer um orçamento e levar a proposta para a administração. Então, coloquei aqui. Qual que é o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou realização do evento? No caso da concorrência. Você lembra disso? Ó, para concorrência, a gente montou uma tabela lá com 45 dias, 30, 15, 5 dias úteis, 8 dias úteis. Se você não se recorda, tenha calma, eu vou colocar aqui, depois você faz a revisão da tabela. Na concorrência, esse prazo varia. Ou vareia, né? Para alguns é vareia, como você quiser. Ou são 45 dias, ou 30 dias. A sorte é que sua prova não é prova oral, né? Então, se você falar vareia, não tem problema. Vai ser marcar X, não tem problema. Numa subjetiva, não é bacana você falar, escrever vareia, né? Bom, a gente tem um prazo de 45 dias, prazo mínimo de 45 dias, quando se tratar de empreitada integral, quando se tratar de melhor técnica, ou quando se tratar de técnica e preço. É isso que a lei fala pra gente. E 30 dias? 30 dias é qualquer outra situação. 30 dias aqui, qualquer outra situação que não seja empreitada integral, melhor técnica, técnica e preço. Tranquilo? Na boa? Anotou? Anotou. Qualquer coisa você dá pausa aí, né? Então, beleza. Coloquei um detalhe, mas aí é só se a sua prova envolver uma série de conteúdos, envolver outras leis. O detalhe é que nas parcerias público-privadas e na concessão de direito real de uso, que são situações que eu tenho que utilizar a concorrência, a lei diz que obrigatoriamente aqui eu tenho que usar a concorrência, ou concessão de direito de serviços públicos,
geral ou essa especial, que é a PPP, eu posso inverter os documentos com as propostas. Porque, em regra, eu olho os documentos para depois olhar as propostas. Essas leis, elas admitem que eu inverta. Eu posso olhar a proposta para só depois olhar os documentos. Então é isso que eu queria te mostrar, mas aqui é só se a sua prova trouxer isso especificadamente, se o edital trouxer essa informação. Deixei os artigos dos registros cadastrais aqui, daquele cadastro prévio, SICAF, dá uma olhada. Tem todos os artigos aí para você dar uma olhada. E aí no próximo vídeo a gente vai falar de tomada de preço. Encontro vocês lá. Valeu!